Amém, meus irmãos? Então agora eu quero convidar os irmãos, chamar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de profeta Isaías, capítulo 6. E eu vou confessar, meus irmãos, esse desejo é um desejo que eu tinha no meu coração há muito tempo. E Deus, Ele é mestre em realizar sonhos para o seu reino. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à luz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada, o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: Vai e dize a esse povo: Ouve, ouve, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvamos, bendizemos e adoramos o seu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua paciência conosco. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ter misericórdia e agir com graça para conosco. E que nós possamos, ó Pai, sermos fiéis ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o contexto em que o profeta Isaías se encontrava era um contexto onde rei Uzias acaba de morrer. Rei Uzias foi um rei que, pelo fim, não estava sendo alguém fiel ao Senhor. Então, muitas vezes nós vamos ver um momento em que Deus, Ele traz juízo sobre o seu povo por causa da sua infidelidade, e esse momento é um desses momentos. O profeta Isaías, o profeta messiânico que mais profetizou a respeito do nosso Senhor Jesus, nesse momento ele vai nos dar um exemplo de fidelidade, mostrando que o ministério que Deus nos chama precisa ser revestido de fidelidade, para que nós possamos entender que a nossa maior missão não é outra coisa a não ser obedecer. Quando nós olhamos para o chamado de Isaías, nós vamos ver aqui um chamado à fidelidade. Nós vamos ver um chamado de alguém que está temente diante de Deus, a ponto de ter uma visão e imaginar: agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor, eu vi o Rei.
E nesse momento ele não imaginaria outra coisa, porque ele olhava para si e entendia que ele é como nós. Ele era um miserável pecador. E ele sabia que alguém revestido de pecados na presença de Deus não teria outra coisa a não ser destruído. Então ele clama e ele pensa: e agora? Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Então o Senhor, para acalmar o coração de Isaías, manda que um anjo purifique com a brasa os seus lábios e diga a ele que os pecados dele estão perdoados. Meus irmãos, nesse momento ele foi acalmado porque ele viu seus pecados sendo perdoados. E depois, a pergunta que ecoa dentro dos nossos corações, muitas vezes nós ainda não sabemos o que fazemos com essa pergunta: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Isaías não protelou, ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos ver que é um ministério aos olhos humanos, aos olhos da maioria das pessoas, um ministério ingrato. Porque a maioria das pessoas pensa que um ministério produtivo é aquele ministério que nós vamos ver muitas pessoas sendo somadas a esse ministério. E muitas das vezes é. Mas o que nós vamos ver aqui é que Deus não pediu: Isaías, vai lá pregar, porque as pessoas vão se converter, as multidões serão salvas. Não é isso que ele fala. Não é isso que Isaías vai receber. Nós vamos olhar e vamos entender que Deus chamou Isaías porque ele era um homem fiel. Ele chamou Isaías porque sabia da capacidade de Isaías. E ele chamou Isaías porque ele mesmo o capacitou. Meus irmãos, no verso 9, nós vamos olhar e vamos ver. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. O verso 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. O propósito aqui agora desse povo não era ser salvo pela pregação de Isaías. O propósito aqui é que Deus vai enviar juízo sobre esse povo e ele vai continuar pregando até quando? Ele pergunta para o Senhor: Senhor, até quando? E Deus responde: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. Meus irmãos, Isaías não ia pregar para salvação, Isaías iria pregar para juízo daquele povo. E ele, olhando para aquele povo com o coração cheio de amor, a missão seria muito difícil, porque ele já sabia o que Deus iria fazer. E Deus fala para ele: ó, você vai pregar lá e esse povo não vai te ouvir, esse povo não vai converter. Eu vou fechar os seus ouvidos, vou fechar os seus olhos e eles não se converterão. Imagine recebermos um chamado desse de Deus, sabendo que todas as palavras que vão sair das nossas bocas serão justamente para a condenação daqueles que estão nos ouvindo. Meus irmãos, não é muito bom nós falarmos assim: olha, eu preguei o evangelho para o meu vizinho era todo errado, ele vivia longe de Deus, ele odiava crente e agora é um cristão fervoroso. Não é legal quando nós falamos isso? Não é legal quando nós olhamos para isso acontecendo ao nosso redor? Mas e quando nós vamos pensar assim: olha, eu preguei para o meu vizinho, ele conhece o evangelho, ele rejeitou o evangelho, e agora não tem mais o que fazer por ele, ele se foi e não reconheceu Jesus. Então é esse sentimento, multiplicado muitas vezes, que estava dentro do coração de Isaías, porque Isaías era o profeta daquele povo, ele era parte daquele povo, e o Senhor abriu seus olhos e mostrou: Isaías, eu vou mandar juízo sobre o povo. E agora? Qual situação
Isaías está colocado. Será que seria bom, meus irmãos, estar no lugar de Isaías? O chamado de Isaías mostra uma realidade ignorada, meus irmãos. O Senhor, que é amor, o Senhor, que é misericórdia, perdão e graça, também é um justo juiz, que julgará todos. Agora eu quero fazer uma pergunta. Meus irmãos, eu queria que vocês ficassem atentos a essa pergunta que vai ser feita. Como você analisa o chamado? Todos nós somos chamados. Nós somos chamados à salvação. E como respondemos esse chamado? Meus irmãos, uma vez que a igreja do Senhor recebe a grande comissão do Senhor para irmos, pregarmos, batizarmos e ensinarmos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, como que nós recebemos isso? Como que recebemos isso em nossos corações? Senhor, eu estou certo de que eu ouvi a sua voz, atendi o seu chamado, e agora eu sei qual é a minha missão. Ou nós simplesmente agradecemos o Senhor porque fomos salvos e para por aí. Meus irmãos, uma das evidências em nossos corações que nós realmente somos salvos é que nós desejamos que outras pessoas também sejam. Como a palavra de um grande teólogo, o evangelho é um mendigo ensinando para o outro onde encontrar pão. Então não tem como algo tão grandioso como o evangelho chegar até nós, alcançar o nosso coração, transformar a nossa vida, nos mostrar aquilo que realmente vale e nós guardarmos isso somente para nós. O evangelho não é algo pequeno que nós consigamos guardar, é algo tão grande que precisa todos os dias ser levado a outras pessoas, porque nunca conseguiremos deter algo tão grande assim. Meus irmãos, a pergunta é essa: como você analisa o chamado? O primeiro chamado que nós recebemos é a salvação. Depois que nós somos chamados à salvação, nós recebemos outro chamado. Somos chamados a sermos santos. Depois recebemos outro chamado, recebemos o chamado a sermos fiéis. E assim vamos reconhecendo e o Senhor fazendo a obra em nossas vidas e nossos corações. Meus irmãos, todas as vezes que nós olhamos para isso, precisamos pensar o quanto isso é importante para nós. Porque o evangelho simplesmente é a palavra de vida eterna. Romanos 1 fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E salvar de quê? Salvar da condenação eterna. Salvar da força do pecado sobre as nossas vidas, que nos leva à condenação. Meus irmãos, outro tempo de atenção. Por alguns segundos agora você pare e pense profundamente. Como você reconhece o chamado? O chamado à salvação nós vamos reconhecer porque é o momento em que o Senhor fala conosco e aquela palavra arde em nossos corações, fazendo da forma com que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a ferramenta, um instrumento de Deus que vai alcançar o coração do pecador, transformando esse coração, quebrantando e fazendo com que esse coração se arrependa e queira servir a Deus. Uma vez esse coração arrependido, ele vai olhar e vai conseguir entender as maravilhas de Deus, vai enxergar que ele não é merecedor da salvação, ele não é merecedor das bênçãos de Deus, e ele vai enxergar a bondade graciosa do nosso Senhor.
As pessoas, antes de conhecer a graça, elas pensam que são boazinhas, que simplesmente pagar as contas em dia ou chegar no horário no trabalho é o suficiente para elas irem morar no céu com Deus. As muitas vezes em que nós convidamos alguém para participar de um culto e a pessoa vira para nós e fala assim: eu tenho umas coisas para resolver aí, mas depois eu vou. Não, eu tenho que arrumar algumas coisas da minha vida. Ninguém consegue arrumar as coisas da vida. O pecado é algo que é muito grave, por isso o Senhor morreu. Ah, mas eu vou fazer um esforço. Eu tenho umas coisinhas aí pendentes, mas depois eu vou. Essas promessas são vazias. E talvez o melhor caminho não seja simplesmente convidar essa pessoa para vir no culto, mas falar lá onde ela estiver a respeito de Jesus. Porque uma vez que a palavra alcança o coração, esse coração é transformado, ele não vai ter outra opção que não seja fazer parte da família de Deus. O desejo virá no seu coração porque ele não mais conseguirá resistir. E assim, nós vamos reconhecer o chamado à salvação, porque é o momento em que nós olhamos para as nossas vidas e falamos: eu não quero mais isso para mim. Eu não vou viver mais dessa maneira. Isso não é mais para mim. E você olha para tudo aquilo que você está fazendo e como você está vivendo, e você não quer mais ficar naquela condição. Aí sim, é o chamado divino dentro do seu coração, transformando de dentro para fora. Meus irmãos, a regeneração, o novo nascimento, é o que vai dizer que nós atendemos o chamado de Deus. Ele vai arder dentro de nós de forma em que nós não vamos mais querer viver da forma que vivíamos antes de conhecer essa palavra que nos alcançou. Então nós somos chamados à salvação, somos chamados a ser santos. O texto de Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas interpretam de forma tão equivocada esse versículo que parece que nem é desse versículo que elas estão falando. Não existe paz, não existe santificação sem o Senhor. É o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, que traz paz aos corações, e Ele mesmo que vai santificar as nossas vidas. Uma vez que nós nos aproximamos dEle, Ele sendo santo, nós deveremos também ser santo, como aquele que nos chamou. Assim disse Pedro, assim disse Moisés em Levítico, e assim nós devemos trazer para as nossas vidas e pensar a respeito disso. Então, eu agora sou cristão, eu fui chamado por Deus, ardeu dentro de mim. Meus irmãos, a primeira evidência que nós vamos ter é o desejo por Deus. Ah não, mas eu não tenho desejo nenhum por Deus. Você nunca foi chamado. Se foi, não atendeu. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade, o ser santo, é a nossa luta diária como cristãos para parecermos com o nosso Senhor Jesus. Ah, mas qual que é o padrão? O padrão é Jesus. Quem nós devemos imitar? Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, ele lutava o tempo todo para parecer com Cristo. E eu não estou falando de perfeição, porque essa perfeição nós vamos ter a partir do momento que formos glorificados. O último estágio da nossa salvação, a glorificação. Aí vai ter perfeição, porque nós seremos libertos desse corpo que é inclinado ao pecado. Mas o apóstolo Paulo, quando ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está falando que ele é perfeito, nem está falando que nós devemos ser perfeitos, porque esse mesmo apóstolo Paulo fala: olha, o mal que eu não quero fazer, eu não faço, o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu já fiz. Isso é a nossa luta entre a carne e o espírito. Mas nós não podemos, de forma alguma, entender que a nossa luta todos os dias pela santidade, ela é vã.
porque ela vai nos aproximar do Senhor. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, vai falar de algo que eu sempre repito. As pessoas, elas colocam muitas vezes uma medida muito alta para as outras pessoas. Mas essa medida deve ser colocada para nós dentro do nosso coração, porque é nós que conhecemos os nossos pensamentos, os nossos passos e as nossas vidas. O Senhor nos chama e Ele espera algo de nós. Ele quer algo de mim, Ele quer algo de você. E Ele colocou isso aqui em uma carta que Ele escreve para a igreja, que, ao meu entender, era a igreja mais complicada do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Meus irmãos, a igreja de Corinto era tão complicada porque o apóstolo Paulo, ele não tinha que tratar uma coisa lá, ele tinha que tratar várias coisas, iam surgindo outras. Ele já começa tratando as divisões que estavam existindo ali, ele começa tratando a forma que os irmãos estavam em dificuldade, e o texto que nós vamos ler aqui, no momento da ceia, nós vamos ver a dificuldade que aquelas pessoas estavam de entender o evangelho, mesmo depois de serem convertidas. Elas não conseguiam entender que a ceia não era o momento de se embriagar e nem de comer a ponto de deixar os pobres com fome. Essa era a igreja de Corinto. E aí nós vamos olhar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O apóstolo Paulo escreveu assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Meus irmãos, o dispenseiro é aquele que recebe a graça de Deus. A palavra dispenseiro vem de dispensa, o lugar onde nós guardamos as coisas que vamos usar. E aí, se você recebeu a graça de Deus, você deve fazer um bom uso dela para ser um bom dispenseiro. E você fazendo isso, você será encontrado fiel diante de Deus. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto do capítulo 6 de Isaías, nós nunca devemos esquecer desse texto, meus irmãos. Porque o contexto em que Isaías vivia não era um contexto propício. Era um contexto onde ele ia pregar para as pessoas e as pessoas iriam rejeitar a sua pregação. Ele já sabia que no momento em que ele ia pregar, as pessoas estariam com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, e com o coração endurecido a sua mensagem. Mas ele reclamou para Deus. Ele falou: olha, Senhor, eu vou lá ganhar almas para Jesus. Ele falou isso. Ele falou assim: olha, eu vou pregar e todo mundo vai receber a Cristo. Nós ouvimos isso nos dias atuais, meus irmãos. Mas precisamos entender que a vontade de Deus, ela vai ser feita conosco ou apesar de nós. O Senhor, Ele vai cumprir a sua vontade. E aquele momento, a vontade dele era juízo sobre aquele povo. E esse juízo veio. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o tempo em que os profetas estavam pregando a respeito de arrependimento. Nós vamos ver os momentos em que os profetas estavam pregando a respeito do juízo. Nós vamos ver tudo isso no Antigo Testamento acontecendo, e Deus, quando colocava a palavra na boca do profeta, ele nunca voltava atrás. Em algumas poucas partes das Escrituras nós vamos ver Deus mudando aquilo que ele tinha mandado o profeta dizer. Um rei que recebeu a palavra que ele morreria, após ele chorar e clamar, Deus concedeu para ele mais 15 anos. Em outro momento, nós vamos ver Abraão intercedendo por uma região onde o pecado tinha tomado conta. E aí Deus permite que Abraão venha dialogar com ele, e ele, com muita piedade de Abraão, ouve Abraão falando sobre justos naquela terra. E a Bíblia diz: não há um justo sequer. E ele querendo que Deus tivesse misericórdia, e Deus teve misericórdia do seu sobrinho Ló e da sua família. E o resto daquelas duas cidades
foram tomadas por fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra foi destruído, mas a misericórdia de Deus ainda alcança uma família por causa de Abraão. Então nós vamos olhar e ver que Deus, Ele usa da sua misericórdia, e antes dele entrar com seu juízo, Ele avisa muitas vezes as pessoas, mas no momento em que Ele manda o profeta anunciar que virá o juízo, esse juízo virá. Então nós vamos olhar para Isaías, a missão dele, o tanto que era árdua e difícil. Meus irmãos, nós não queremos falar para ninguém da dificuldade que essa pessoa vai passar, estando longe de Deus, rejeitando esse Deus. Nós queremos falar das coisas boas. Eu fico olhando as pessoas hoje, elas falam que vão evangelizar e falam assim, ó, Jesus te ama. Aí a pessoa fala assim, Jesus me ama. Será que é assim que essa pessoa vai arrepender do pecado dela? Será que é assim que essa pessoa vai olhar e vai receber Jesus como Senhor e Salvador? Não. O chamado à salvação é um chamado que quebra o coração, transforma o pecador, regenera e faz com que ele tenha o desejo de parecer com Cristo e viva uma vida de santidade. Não simplesmente a pessoa achar que Jesus já falou que me ama, então está tudo bem. As pessoas não podem continuar com esse pensamento, meus irmãos. O texto de Lucas, capítulo 6, verso 10 ao verso 12, vai falar assim, meus irmãos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Meus irmãos, nós recebemos uma promessa divina. Eu já ouvi muita gente até falar assim, eu estou com a minha mansão reservada lá no céu. Amém. Pois nós sabemos que vamos morar nas mansões celestiais. Mas antes de irmos para lá, nós temos que fazer algumas coisas aqui ainda, não é, meus irmãos? Nós ainda estamos aqui. Então ninguém ainda recebeu o endereço da mansão celestial, mas recebeu a palavra de Deus e de como viver essa palavra aqui na terra. Mais uma vez eu pergunto, como você reconhece o chamado? O chamado de Deus para a sua vida é que você seja fiel, é que você seja santo, porque você reconheceu que Jesus morreu na cruz por você, por mim, por nós, que o reconhecemos como Senhor e Salvador. Deus mostra claramente que nos chamou através das Escrituras e de nossas vidas. Usa a igreja local para confirmar esse chamado. Somos chamados à salvação. Então, meus irmãos, se você ouviu esse chamado, a salvação, atendeu esse chamado, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, agora é um chamado a frutificar, a ser fiel e a multiplicar essa mensagem a outras pessoas que ainda não receberam. E quando você tiver dúvidas do seu chamado, olhe para que o profeta Isaías, olhe para o chamado dele, olhe para tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E como ele aceitou aquele chamado, mesmo sabendo quanto era árduo. Hoje nós olhamos aqui para o irmão Márcio, para o irmão Júnior, e sabemos que todo ministério, ele precisa de perseverança, precisa de resiliência, precisa que ame a Deus acima de tudo, para que possa prosseguir nesse ministério. Então que nós possamos entender, meus irmãos, quando Deus nos chama, Ele já conhece os nossos dias, o nosso coração, a nossa vida, e Ele já sabe o nosso fim. Então que possamos olhar para tudo como Isaías olhou. Ele não olhou para a dificuldade nem para a missão, ele olhou para Deus. O primeiro momento ele tem uma visão do trono de Deus e ele já imagina, esse Deus maravilhoso, ele é grandioso, poderoso e santo, então eu vou morrer. E Deus, com misericórdia, purificou os seus lábios. E ele pôde prosseguir no seu chamado.
O texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, no capítulo 2, o verso 16, diz assim, meus irmãos: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, precisamos concentrar todo o nosso esforço no nosso Senhor Jesus. As obras que serão entregues em nossas mãos, meus irmãos, não é para nós sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. O Senhor vai confiar a obra naquele que já faz parte do seu povo, e não ao contrário. Então precisamos entender, meus irmãos, a obra que o Senhor entregou na mão de cada um de nós. Ele entregou e confiou, porque Ele sabe que cada um de nós tem capacidade suficiente para fazer. E Ele nunca vai nos deixar sozinhos nessa obra. Então, analisando tudo que foi pregado aqui nessa noite, tudo que foi falado, meus irmãos, independente do contexto, se ele está favorável ou se ele está hostil ao que vamos fazer, precisamos ser fiéis e olhar para o Deus grandioso que nós conhecemos e servimos. E saber que, apesar de sermos pecadores, Ele nos purifica dos nossos pecados e de toda injustiça. Assim como Ele fez com Isaías, purificou os seus lábios e o enviou, assim também Ele faz com cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos nos lembrar. O Senhor nos chamou à salvação, o Senhor nos chamou à santificação e o Senhor nos chamou à fidelidade. O Senhor quer nos encontrar como? Fiéis. Como o Senhor quer nos encontrar, meus irmãos? Amém. Vamos orar.